Senhor presidente, ministro Mandetta, é uma honra tê-lo aqui. Obrigada, é um orgulho para Mato Grosso do Sul tê-lo tido como deputado federal, representando Mato Grosso do Sul na bancada federal do nosso Estado e como ministro da Saúde. Vossa Excelência demonstra na tarde de hoje toda a disposição a favor do Brasil, colocando não só a ciência, mas o coração, a alma, o sentimento de brasileiro acima de qualquer posição. Não foi à toa, não foi por outra razão que entrou como ministro e não foi por outra razão que abriu mão do poder de ser ministro, no momento em que percebeu que já não podia mais servir o país como achava que deveria. Então, nesse aspecto, eu começo, senhor presidente, também na mesma linha, dizendo que os colegas não podem confundir a firmeza dos posicionamentos dos membros desta comissão, ou mesmo daqueles que não são membros como eu, com qualquer manifestação parcial. Nós estamos aqui em busca da verdade, nós estamos aqui em defesa da vida, de vidas inúmeras, milhares, centenas de milhares que foram interrompidas prematuramente por esse relógio. O relógio da vida parou prematuramente para centenas de milhares de brasileiros. E nós não podemos nos esquecer disso e não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar. É verdade que não chegamos à média de 4 mil, que agora está caindo para 2. Se Deus quiser, semana que vem cai para 1.000. E se tudo der certo, e Deus nos ouça e tenha misericórdia desta nação, nós conseguiremos baixar para 500 mortes diárias, 300 200, mas cada vida importa. E é importante, portanto, entender que esta CPI, diferente de todas as CPIs da história do Congresso Nacional, não é sobre uma CPI sobre um fato determinado, é sobre fatos continuados, de omissão, de negligência, de imprudência, de imperícia, dolosa ou culposa, não importa, e não importa de que autoridade. Nós não estamos aqui para dizer que a responsabilidade é do governo federal, ou é do governo do Estado ou do governo municipal. Mas não caiu do céu essa pandemia no Brasil, e ela não está descoordenada, descontrolada, por outra razão, a não ser por falta de planejamento estratégico, por falta de vontade política, por falta de ação, senhor presidente. Então, nesse aspecto, eu começo apenas para justificar que aqui ninguém está preocupado com o processo eleitoral de 2022. Nós não seríamos dignos do mandato que temos, diante de tanta dor, de tanto calvário, se nós tivéssemos algum de nós preocupado aqui com o processo eleitoral de 2022. Esse não é o posicionamento da bancada feminina. Eu deixo aqui alguns questionamentos, ministro, vou chamá-lo ainda de ministro, porque orgulha muito o nosso Estado, num ping-pong de sim ou não, porque aí vem a pergunta realmente subjetiva, mas, obviamente, fique à vontade. O senhor entregou um ofício, uma carta para o presidente da República no dia 28 de março. Sim. O senhor diz no dia 16 de março que, sem a participação do Ministério da Justiça, foi editado um decreto 10.277 de 2020 que instituiu o Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid e mais ações e outros setores foram integrados a medidas sanitárias, repito, sem a participação do Ministério da Saúde. O senhor confirma? Sim. O senhor também alega, em seguida, que, embora não tenha medido esforços dentro do Ministério para proteger a saúde da população e, via de consequência, preservar vidas, apresentou orientações e recomendações que não receberam apoio do governo federal, embora tenham sido embasadas em especialistas e autoridades de saúde nacionais e internacionais. Por exemplo, orientações como isolamento social e a necessidade de reconhecimento da transmissão comunitária, repito, no dia 28 de março de 2020. Naquele momento, nós estávamos diante de transmissão comunitária e o governo ainda se recusava a reconhecê-lo. É isso? Isso. Você também acrescenta que alertou, por parte do governo federal, a presidência da República, de que outras viroses viriam no ciclo da epidemia, agravando ainda mais a epidemia da Covid-19. Procede? Alto risco. E, por fim, o senhor diz que o Ministério da Saúde, fundamentado em fatos apurados, em evidências, princípios, direitos e garantias fundamentais do cidadão,
o Ministério recomendou expressamente que a Presidência da República revisse o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderia gerar o colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Sim. Aí vem as duas perguntas que faço, ministro. Quando o senhor diz que poderia haver um colapso do sistema de saúde, por mais subfinanciado que o SUS seja, embora esteja em nível universal em todos os municípios brasileiros, o senhor entende que, apesar de todas as dificuldades, se naquele momento todos esses procedimentos, máscara, isolamento social, reconhecimento da transmissão comunitária, informe publicitário, campanha, o presidente usando máscara e dando exemplo para a população, visitando hospitais, reconhecendo a dor das famílias, o senhor entende que, não estou falando em número de mortes, porque o senhor já respondeu, mas mais do que isso, que nós teríamos diminuído a escassez de oxigênio, da falta de oxigênio que asfixiou inúmeras vítimas da Covid, a falta de leito, ou a falta de medicamento e o kit de intubação? De forma objetiva, a minha pergunta, e fique à vontade para responder. Diante de tudo isso, dessa omissão, dessa falta de reconhecimento, o senhor entende que se tudo isso tivesse acontecido, nós hoje poderíamos até ter milhares de mortes, mas nós teríamos um maior conforto a essas famílias que, quando batessem na porta do SUS, teriam mais leitos disponíveis, teriam mais remédios, mais kit de intubação e oxigênio para salvar as vidas? Teremos feito muito melhor, senadora. Essa segunda onda que nós estamos passando, ela é o ápice desse tipo de decisão tóxica, equivocada. Se tivéssemos tido a oportunidade de dar exemplo, de fazer uma coisa que chama-se educação em saúde, promoção em saúde, que ela é feita não só pelo ministro, não só pelo presidente, mas ela é feita pelos ídolos, pelos atletas, assim que nós fazíamos, por exemplo, vacina do Zé Gotinha, era o Ronaldinho, eram os... Utiliza-se do que o país tem de melhor para unir. Eu acredito que teríamos tido uma onda muito menor. E, principalmente, se tivesse equipe técnica, tinha adquirido a vacina, essa segunda onda não teria acontecido. Ela teria sido suprimida por vacinas, porque vacinou acima de 60 anos, 2 doses, a gente já quebraria o colapso do sistema hospitalar. Obrigada. O Brasil é um país de muitos contrastes, um país continental com uma colcha de contrastes. 80% ou mais da população brasileira ou é analfabeto ou tem no máximo até o ensino médio. O que significa que a informação ela não chega em todos os cantos com a mesma rapidez e não chega para todo mundo da mesma forma. Se nós temos dificuldade em entender essa pandemia, o que dirá uma pessoa que muitas vezes mal sabe escrever o nome e não consegue ler ou escrever, ou se lê e escreve, não consegue entender o que leu ou o que escreveu. Então, diante disso, eu pergunto se o senhor estava naquele momento, embora seja o início da pandemia, preparando uma campanha de publicidade maciça, porque tão importante quanto usar máscara de isolamento é dizer, chegar para o cidadão comum de que ele precisa, por uma questão de sobrevivência, usar máscara e se isolar. E se sim, essa campanha nacional foi apresentada, essa proposta foi apresentada à Secretaria de Governo, à Casa Civil, ao Presidente da República, e houve alguma recomendação por parte, portanto, do Planalto para que essa campanha não fosse levada adiante? Eu gostaria que, rapidamente, se o senhor pudesse me esclarecer. Nós iniciamos com o Departamento de Comunicação do Ministério da Saúde a discutir uma campanha que o Ministério da Saúde, com seu orçamento, iria contratar quando depois fomos para esse segundo gabinete. Foi levado para lá o SECOM, que era o secretário Valgarten, ele colocou que iria fazer uma campanha, que ele iria chamar artistas, enfim, que não ia ter custo, mas acabou que a campanha que nós faríamos era uma campanha de conteúdo, explicando as consequências. E a campanha que eles iriam sugerir era uma campanha mais ufanista, mas vamos todos vencer o vírus, verde e amarelo, aquela coisa Brasil. O conteúdo da campanha, a informação é que desdobra qual é a informação do governo. E eles não queriam dar a informação de que, se você entrou em contato, fique em casa, não circule, não aglomere. Aquilo era dúbio em relação ao presidente, aquilo imobilizou-os. O que me restava era usar a nossa tradição oral, verbal,
e conversar com as pessoas e chegar lá na ponta, em Três Lagoas, em Selvíria, no Mato Grosso, no Amazonas, chegar uma mensagem limpa para eles lá na ponta, para que eles pudessem construir suas linhas de defesa. Bom, ministro, agradecendo, já indo para a última pergunta, que aliás é uma pergunta em forma de indignação. Nada me chamou mais atenção, eu acompanhei aqui do meu gabinete toda a sua fala, do que a fala depois reforçada na pergunta feita pelo senador Otto, de que o senhor participou de uma reunião onde foi chamado e sobre a mesa havia um documento sem timbre, portanto, um decreto possível a ser assinado pelo presidente da República. Não sei de quem é a autoria. De quem é a autoria, sugerindo a alteração de uma bula de remédio para permitir a inclusão nessa bula de que a cloroquina poderia ter um efeito, não sei se tem, porque eu não sou médica, eu sou daquelas que confia na ciência, de que teria um efeito curativo, ou enfim, de proteção no coronavírus. O que me espantou, ministro, foi o fato de que, embora os próprios ministros tenham se recusado a dizer que esse documento era oficial, ali um servidor público federal colocou aquele documento sobre a mesa. Não é um cidadão comum, é um servidor público federal na porta, do lado da presidência da República. Burlar, alterar a bula de medicamento pelo Código Penal é crime, pena de 10 a 15 anos. Falsidade ideológica. Não se abriu uma sindicância, um processo administrativo para demitir uma pessoa que comete um crime dessa grandeza diante de uma pandemia como essa. Essa fica aqui a minha maior perplexidade diante desse fato. O que demonstra que, de alguma forma, houve erros. E esses erros precisam ser punidos, seja de quem for. Repito, do prefeito, do governador, da autoridade federal. Porque nós estamos falando de crime contra a humanidade. Pandemia não atinge apenas o cidadão ou a cidadã brasileira. A nossa ação, a nossa omissão interfere na vida das pessoas de outras nacionalidades. É por isso que nós hoje somos pária para o mundo. Eu agradeço imensamente e fico aqui na indignação também de uma fala sua, quando disse que testemunhou em várias reuniões de ministros que um filho do presidente estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com estes grupos. Eu não vou nem perguntar nesse final de tarde se estamos falando de lobbies, de laboratórios, de remédios, se estamos falando aí de que grupos são esses, mas fica a pergunta aqui no ar, não precisa responder, se nós temos ali um governo paralelo agindo como governo oficial. Muito obrigada. Eu acho que Perdão, presidente. Posso responder? Se Vossa Excelência quiser. O que nós assistimos era uma assessoria dessas pessoas no entorno do presidente. Você ia ao gabinete, eles estavam lá, você ia na gabinete lá. Nunca os vi conversando com laboratórios especificamente, mas tinham alto grau, eles que preparam essas lives, essas coisas, e era por ali que eles comunicavam. Quase como se eles fossem o mundo virtual, preparassem para o mundo virtual e para o mundo real. Me lembro que quando o presidente fez a famosa fala dele à nação, chamando de gripezinha, no dia seguinte teve reunião de ministros. Nenhum ministro sabia que ele faria uma fala, convocaria horário de rádio e televisão para as 8 horas da noite. Uma surpresa para todos. Adquira o meu livro, Uma Ode à Loucura, que já está à venda na Bertrand e na UC. Muito obrigado.